Seja muito bem-vindo ao nosso canal. No vídeo de hoje nós vamos fazer um resumo do capítulo 2 do livro do profeta Daniel. Deus tem uma mensagem especial no capítulo 2 do livro do profeta Daniel e o nosso objetivo com esse vídeo é explicar alguns detalhes que essa mensagem contém. No final do vídeo eu vou pedir a você um favor. Não esqueça de se inscrever, caso ainda não seja inscrito, de curtir, comentar e compartilhar o conteúdo deste vídeo. Esta ação é fundamental para que o YouTube possa recomendar este vídeo para mais pessoas. Vamos ao assunto. No capítulo 2 do livro do profeta Daniel, temos o relato do sonho de Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor teve um sonho e o rei Nabucodonosor esqueceu do sonho. Esse esquecimento deixou Nabucodonosor angustiado. Isso se deu porque Nabucodonosor cria que os deuses se comunicavam através dos sonhos. Então os sonhos eram uma mensagem especial dos deuses enviado aos homens. Na condição de rei, isso deixou Nabucodonosor extremamente preocupado. Uma mensagem especial tinha sido enviada a ele através de um sonho e ele havia esquecido. Então o rei mandou chamar magos, encantadores, feiticeiros e caldeus. Esse grupo mencionado no capítulo 2 faziam parte da elite de Babilônia. Eram os chamados sábios da Babilônia. O rei Nabucodonosor apresentou para ele o fato de ter tido um sonho. E Nabucodonosor queria saber a interpretação desse sonho. Então Nabucodonosor fez uma ameaça aos sábios da Babilônia. Ele disse que caso eles não revelassem o sonho, eles seriam despedaçados. Fazia parte da cultura dos caldeus punir de maneira severa algumas pessoas que caíam no seu desgosto. Inclusive temos relatos de Assurbanipal, que era um rei assírio e que despedaçava os seus inimigos. Ele cortava os seus inimigos em pedaços, ou seja, uma cena cruel. Ao mesmo tempo que o rei Nabucodonosor ameaçou os sábios caso não interpretassem o sonho, o rei Nabucodonosor também fez algumas promessas. As promessas foram que se eles revelassem os sonhos, eles iriam receber do rei dádivas, presentes e honrarias especiais. Mas uma pergunta é feita: por que o rei esqueceu o sonho? Eu acredito que isso foi o propósito divino. Deus tinha um propósito de se comunicar com Babilônia. Se o sonho do rei não tivesse sido esquecido, os sábios da Babilônia certamente iriam dar uma interpretação falsa ao rei. Então, o esquecimento do rei foi proposital. Deus tinha como propósito se revelar ao rei da Babilônia e não somente ao rei. Conforme a gente vai ver, Deus queria se revelar ao mundo. Inclusive o sonho de Nabucodonosor, os detalhes desse sonho, o seu cumprimento fiel e exato, tem sido algo que tem impressionado a mente das pessoas. Tem levado muitos a adorar o Deus Altíssimo e a acreditar em sua palavra. Então os sábios da Babilônia, ao serem confrontados por Nabucodonosor, ao serem ameaçados e ao mesmo tempo receberem de Nabucodonosor a promessa de dádivas, presentes e honras, caso interpretassem o sonho, eles se dirigiram a Nabucodonosor e disseram: Nabucodonosor, conte o sonho e nós daremos a você a interpretação. Só que o rei exigia que os sábios da Babilônia não somente fossem capazes de interpretar o sonho, mas que fossem capazes de revelar a ele o sonho que ele havia sonhado. Um pedido extremamente difícil para os sábios da Babilônia. Então, os sábios da Babilônia admitem a sua incapacidade, a sua incompetência de satisfazer ao pedido do rei. Então, o rei Nabucodonosor expede um decreto
de morte. Ele ordena que fossem mortos todos os sábios da Babilônia, inclusive Daniel, que não estava presente, mas fazia parte do grupo dos sábios, estava na lista daqueles que deveriam morrer. Então Daniel se apresenta a Arioque e pede um prazo para que ele pudesse revelar ao rei o sonho e a interpretação. O rei atende à proposta de Daniel e algumas pessoas até certo ponto perguntam por que o rei deu a Daniel um tempo especial para que ele pudesse revelar o sonho e a interpretação. Possivelmente uma das razões para o rei ter atendido ao pedido de Daniel foi o fato do rei ter sido impressionado quando fez aquelas perguntas aos jovens hebreus e Daniel estava entre eles. Aquele jovem impressionou o rei na entrevista que o rei fez a ele. Então, essa é uma das possíveis razões para Nabucodonosor ter dado um tempo a Daniel para que ele pudesse revelar o sonho e a sua interpretação. Quando Daniel conseguiu esse tempo do rei, ele foi para casa e ele sabia que a sua causa estava ganha. Ele convidou Sadraque, Mesaque e Abednego, seus amigos, e oraram a Deus, pediram a Deus misericórdia para que Deus o pudesse revelar esse sonho. Provavelmente Daniel sabia que Deus não iria deixá-lo na mão. O Deus que cuidou deles durante o período em que eles receberam um treinamento especial não iria abandoná-lo nesse momento crucial. E foi exatamente isso o que aconteceu. À noite, Daniel teve um sonho e nesse sonho Deus revelou a ele o sonho e a interpretação. O que Daniel faz em seguida é algo extraordinário. Em vez de ir apressadamente ao rei, o texto bíblico menciona que Daniel louvou a Deus. Ele bendisse o nome de Deus, exaltou o nome de Deus. Então Daniel se dirige a Arioque e diz: não mate os sábios da Babilônia. Me introduz na presença do rei e eu revelarei ao rei a interpretação do sonho. Aqui temos uma lição importante. Os sábios da Babilônia deviam a sua vida ao profeta Daniel e seus 3 companheiros que oraram a Deus e pediram misericórdia a Deus e Deus misericordiosamente revelou o sonho e a interpretação. Às vezes, o ímpio nutre uma tremenda raiva contra o Filho de Deus, mas isso não deveria acontecer, porque o ímpio deve a sua existência, deve a sua vida ao justo. É a existência do justo que faz com que Deus tenha misericórdia e compaixão do ímpio. Claro também que o Deus que ama o justo também ama o ímpio. Ele mesmo disse: não tenho prazer na morte do ímpio. Ou seja, o nosso Deus é um Deus misericordioso e Ele está, por meio do justo, a preservar misericordiosamente a vida do ímpio. Daniel é levado à presença do rei e ele revela o sonho. A revelação do sonho está no livro do profeta Daniel, no capítulo 2, versos 31 a 35. Vamos à leitura. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta, que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro, em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios, mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. Provavelmente, quando o rei Nabucodonosor ouviu dos lábios de Daniel os detalhes do sonho que ele havia esquecido, ele não teve dúvida nenhuma que o mesmo Deus que revelou a Daniel o sonho, certamente teria também revelado a Daniel
a verdadeira interpretação do mesmo. A interpretação do sonho está revelado no capítulo 2, versos 36 a 45. Vamos ler. Este é o sonho, e também a sua interpretação diremos ao rei. Tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasses sobre todos eles, tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro que quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas, nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Após a interpretação, o rei Nabucodonosor estava extasiado. Os detalhes do sonho e a sua interpretação eram impressionantes. Na interpretação revelada por Deus a Daniel, Nabucodonosor tinha um papel fundamental na história da humanidade. Ele era a cabeça de ouro. Ele era a personificação do reino da Babilônia. Nabucodonosor era um grande arquiteto. Foi ele quem construiu a magnífica Babilônia. Naqueles dias, Babilônia era uma cidade imponente. A sua circunferência, o seu perímetro, chegava a 17,5 km. Não era tão grande comparada às metrópoles de hoje, mas comparada às metrópoles antigas, era algo extraordinário. Para você ter uma ideia, Nínive, a capital da Síria, tinha um perímetro de 12,5 km. Roma, naqueles dias, tinha um perímetro de aproximadamente 10 km. Atenas, a capital da Grécia, tinha um perímetro de aproximadamente 7 km. Ou seja, Babilônia era a cidade mais imponente daqueles dias. Babilônia era uma cidade cujos muros tinham cerca de 30 metros de largura e, segundo as escavações mais recentes, tinha cerca de 7 metros de altura. Fazia com que a cidade se tornasse praticamente intransponível. Mas, segundo a revelação, Babilônia iria passar. Ela iria dar lugar a um outro império. E isso, de fato, aconteceu de maneira extraordinária quando os medos e persas, liderados por Ciro no ano 539, usaram como estratégia desviar o curso do rio Eufrates e entraram através do rio que estava seco, invadiram Babilônia, mataram o rei Belsazar e agora se tornaram a segunda potência mundial mais importante. Começaram a mandar no mundo. O que mais impressiona é que, segundo a revelação, o segundo reino que iria suceder Nabucodonosor, representado pelos peitos de prata da estátua, seria um reino inferior. E, de fato, a história mostra que isso aconteceu. Em termos culturais, os medos e persas eram inferiores aos babilônios, tanto que os medos e persas adotaram a cultura babilônica. Segundo a revelação, o segundo império que iria entrar em cena, no caso os medos e persas, iriam dar lugar a um terceiro,
o qual teria domínio sobre toda a terra. O terceiro império é o Império Grego-Macedônico. Liderado por Alexandre o Grande, os gregos venceram os medos e persas no ano 331 da nossa era e se tornaram a terceira potência mundial, conforme a revelação dada a Nabucodonosor e interpretada pelo profeta Daniel. Contudo, segundo a profecia, haveria um quarto império, representado pelas pernas de ferro. A revelação dada por meio de Daniel que esse quarto império seria forte como o ferro. No ano 165 a.C., os romanos venceram os gregos na Batalha de Pidina e se tornaram agora a quarta potência mundial, conforme a revelação dada por Daniel. Roma é descrita por alguns escritores como a monarquia de ferro, o poder com o qual Roma governou o mundo, onde os seus exércitos eram implacáveis, fez com que Roma tivesse essa fama e fosse descrita de maneira até semelhante ao que foi descrito por Daniel no sonho, ou seja, uma monarquia de ferro. Esse Império Romano foi o mais extenso de todos, enquanto Babilônia dominou sobre o mundo do ano 605 até o ano 539 a.C., os medos e persas dominaram o mundo do ano 539 até o ano 331, os romanos dominaram o mundo do ano 165 a.C. até o ano 476 d.C., ou seja, mais de 600 anos de supremacia sobre o mundo. Contudo, apesar de Roma ser forte, esse império iria se fragmentar e não haveria um quinto império mundial, mas sim a fragmentação do quarto império. Isso acontece quando, no ano 476, sobre as influências das tribos bárbaras, Roma sofre uma fragmentação. A fragmentação do Império Romano dá origem às nações europeias que hoje conhecemos. A profecia também indica que essa condição irá permanecer até o fim, ou seja, a Europa continuará até o fim com as suas nações, cada nação com suas fronteiras, até a volta de Jesus. Diversos imperadores, como Napoleão Bonaparte e também até mesmo Adolf Hitler tinham essas pretensões, tentaram unificar a Europa, fazer com que a Europa voltasse a ser apenas um império, como fora outrora. Mas foram incapazes de mudar aquilo que a profecia havia determinado. O melhor da profecia vem para o final, quando Daniel vê uma pedra que, sem auxílio de mãos, esmiuça toda a estátua, ou seja, consome todos os reinos terrestres. Daniel recebe de Deus a informação, a revelação de que esse reino seria um reino de Deus, ou seja, o Deus do céu iria suscitar um reino. A característica desse reino, diferente dos demais, é que esse reino não teria fim. Ele iria acabar com os demais, mas ele iria subsistir para sempre. O mais interessante é o elemento usado como símbolo desse reino, uma pedra. E o próprio Jesus se identifica como sendo essa pedra. Ele é a pedra. O próprio Cristo disse que a pedra que os construtores rejeitaram, essa se tornou a pedra angular. Sim, o Salvador Jesus, que foi rejeitado pela maioria do povo judeu, esse Jesus há de vir, e ele, quando voltar, estabelecerá o seu reino eterno. Ao terminar o sonho, Daniel disse ao rei: certo é o sonho, ó Nabucodonosor, e fiel a sua interpretação. Qual é a mensagem que o sonho de Nabucodonosor, revelado por Deus e interpretado a Daniel, tem a nos ensinar? O mundo como ele existe com essa configuração atual vai dar lugar, por ocasião da volta de Cristo e após o milênio bíblico, a um reino eterno, um reino que não vai ter fim, o reino do Senhor Jesus Cristo. A mensagem de Daniel 2 é de que o destino das nações está nas mãos de Deus. Por meio da marcha e contramarcha dos povos, existe um Deus que silenciosamente, sentado no seu trono, está
a controlar os eventos que ocorrem aqui nesse mundo. É Ele quem estabelece reis e remove reis. É Ele que estabelece governantes e também tira do trono governantes. E será Ele que vai voltar pela segunda vez e estabelecerá o seu reino eterno. Oxalá que eu e você estejamos preparados para este dia.